esconde isso de ninguém. Ele falou sobre isso já para algumas pessoas algumas vezes, né? Da referência de trabalho que ele teve no Flamengo em 2019, que foi muito importante para a carreira dele. E é óbvio que muitos daqueles conceitos ele vai começar a praticar. Ontem eu falava aqui no Sport Center, né? Sobre o cuidado que ele teve no treino de terça-feira, o único na preparação para o jogo, de posicionar os jogadores, mexer com a questão corporal, o momento que o jogador tem que se posicionar de frente para a bola, de lado, se projetar, ficar um pouco mais. Essa química coletiva que a gente vê em campo, ela é fruto de várias pequenas ações individuais, que já deram resultado sim no jogo de ontem. A atuação do Flamengo foi boa, foi muito boa ontem aqui no Maracanã contra o Corinthians. E um outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente debater, versa muito sobre as interações. Futebol é um jogo coletivo. E quando você pega um adversário, o Corinthians tinha, obviamente, uma intenção de segurar um pouco mais o jogo para levar a decisão da vaga para a final para São Paulo. Quando você pega um adversário com essa perspectiva, é natural que você tenha uma dificuldade para encontrar os homens de meio campo, os passos mais próximos da área adversária, que a quantidade de interações entre os homens de defesa ela seja maior do que entre os homens de meio campo e ataque. Nós temos aí uma tela que mostra exatamente o contrário disso. A maioria das interações envolvendo o jogo do Flamengo ontem contra o Corinthians, elas aconteceram, essas interações, de jogadores de construção. Essas são as 5, 6 primeiras interações no jogo de ontem envolvendo Flamengo e Corinthians. O que a gente pode chamar de conexões ofensivas. Elas são as trocas de passes com a bola, evidentemente. A primeira disparada foi entre De La Cruz e Gerson, dois homens de construção, 20. Logo depois, Alexandre e Arrascaeta. Lembram quando eu falei sobre uma predileção do Flamengo pelo lado esquerdo? Muita liberdade para o Alexandre atacar e contribuir ofensivamente. Na mesma toada estava a interação entre Gerson e Wesley. O lateral direito também atacou muito e teve o apoio do meia nesse jogo combinado. Aí que nós temos a primeira aparição de um zagueiro, Léo Ortiz, trocando passes com o Wesley na linha defensiva. Depois, nós temos o Alexandre com o Bruno Henrique, mais uma vez do lado esquerdo, e o Alexandre com o De La Cruz, que se movimentou bastante, também deu opção para jogar por dentro e chegando um pouquinho, às vezes, para o lado esquerdo. Nas 6 primeiras interações, conexões ofensivas do Flamengo no jogo de ontem, somente uma delas envolve um zagueiro. Isso é prova que o Flamengo teve o seu jogo estabelecido exatamente no setor de construção, no campo de ataque. Cordialmente discordo. O quê? Os números? Discordialmente. Não, na verdade foi só para dar a manchete. Mas assim, a questão é a Vai seguinte... falar a mesma coisa. Não vou discordar dos números, não. Mas a questão é a seguinte, o quanto disso é por causa da permissividade do Corinthians? Sim, tem o outro lado. Tá, porque assim, por exemplo, é um jogo diferente do que foi qualquer retrato traumático para o rubro-negro, a eliminação do Peñarol. Sim. O Peñarol faz um gol no começo, consegue se fechar muito bem, e aí o Tite vai para aquela história, meu time é um time de basquete que precisa ficar rodando a bola aqui para tentar abrir espaço, e não conseguiu. E isso partia muito também dos zagueiros, né? Claro, claro. Então, assim, eu entendo que, de fato, o Flamengo ontem, ele foi melhor do que contra o Paranaense, contra o Peñarol e nesses jogos recentes. Mas ele não foi melhor do que, por exemplo, o jogo que ele fez contra o Palmeiras no Maracanã. Não foi. Claro que não. Nem era para ser, assim. Até porque naquele time tinha o Pedro e o Luiz Araújo, né, que entrou durante o jogo. Mas, assim, o quanto dessa melhora... Tá explicado, Bruno. O quê, Rafa? Quando você já pergunta, propõe, você mesmo dá a resposta, facilita, Bruno. Não, então, mas o quanto... Tinha jogadores que estavam vivendo uma fase individual melhor. Isso contribui muito para a coletividade. Então, mas o que contribui mais para o jogo do Flamengo ou o Corinthians que foi permissivo ali, principalmente no meio de campo? Não, sim, o primeiro tempo do Corinthians, sério, de ontem, eu fiquei pensando algumas coisas que parecem completamente contraditórias. 2 times ganharam confrontos de semifinal. 4 times comemoram o resultado. É verdade. Não existe, mas quem ganhou, claro que tem que comemorar, ganhou Isso. o jogo. Quem perdeu, dá para comemorar também, porque perdeu em ferimentos leves, né? Estão vivos para a segunda rodada. E se você olhar, comparando, o melhor Atlético foi contra o Fluminense, ontem teve uma queda. O melhor, o Vasco não dá, porque a memória de mata-mata está um pouco mais para trás. O melhor Corinthians contra o Fortaleza, ontem teve uma queda. O melhor Botafogo, Marra. Botafogo? Contra o São Paulo. Tá falando de outras equipes que também tiveram Sim, grandes mas estou jogos. falando dos 4 de ontem. Tá. O melhor os Flamengo 4 jogos, contra desculpa. o Peñarol, o melhor Flamengo contra o Peñarol, uau, que diferença. Isso. A diferença foi muito Foi grande. muito grande. Quem tem uma queda evidente é
o melhor Corinthians contra o recente, contra a Fortaleza, contra quem você quiser de mata-mata. O Corinthians de ontem, em primeiro tempo, foi uma queda assustadora. Isso, foi. Queda livre. Porque o Peñarol estava confortável em deixar a bola para o Flamengo e você que se vire. O Corinthians, ele não conseguiu fazer isso. Mas a gente já viu o Flamengo jogar contra equipes que não tinham uma defesa tão sólida, que davam espaço, e a gente viu o Flamengo fazendo nada com isso. E que mordia pouco, é verdade. O Flamengo... Que não fazia nada com isso. Eu concordo. E por isso que a gente tem que pontuar as duas coisas. O mérito do Flamengo, a gente pode falar da injeção de ânimo, que sempre tem, do fato novo e tudo mais. Isso se aplica muito ao Gabigol. Ou da verticalidade do jogo, de um Flamengo que sabia o que fazer com a bola. Então, de explorar bem o lado do campo, e tem muito mérito do Felipe Luiz. A gente vai falar depois do quanto que usou muito bem os laterais. Não é à toa que saiu o gol do Alexandre. Então, assim, tem muito mérito. E do outro lado, eu concordo muito com o que vocês estavam falando da permissividade do Corinthians, e para mim, isso ela passa muito pelo Ramon Dias. Eu não falo tanto da postura dos jogadores, não acho que os jogadores entraram desligados, acho que a escalação dele foi desastrosa. A partir do... Para mim, e são vários pontos que a gente tem que destacar. Primeiro, Garro e Coronado, circunstancialmente, podem funcionar, mas nesse jogo era o pior momento para fazer essa escalação. Tendo em vista que não deu certo, era um Corinthians com 3 volantes. O Felipe Luiz tem até uma imagem dele logo no comecinho do jogo, falando de jogar pelo lado. O Corinthians não estava conseguindo acompanhar. Poderia baixar o Romero, fazer uma linha de 4 no meio campo e ser um time mais compacto e neutralizar os espaços pelo lado. Ele não faz isso, ele vai corrigir só no segundo tempo. Então, acho que ele poderia ter feito uma mudança já de peças no primeiro tempo, mesmo que não fosse, poderia ter feito uma mudança tática que não foi feita. E ali o cenário poderia ter sido muito pior. O time melhora no segundo tempo com uma formação de 3 zagueiros, ainda que o Flamengo tenha sido também superior na segunda etapa, mas acho que essa mudança poderia ter sido feita antes. Só vamos colocar o que o Felipe Luiz e o Rafa falou sobre o trabalho dele como treinador e aproveitando esses pontos assim do que ele tentou explorar no jogo de ontem. Vamos ver e depois a gente analisa. Tendo chances, tendo ocasiões de gol, a bola vai entrar. Então, o meu dever é fazer com que cada vez que os meus laterais cheguem no fundo, estejam 3 jogadores dentro da área. Meu dever é cada vez que o Arrascaeta pegar a bola, existam 2 jogadores atacando o espaço. E por aí vai. Eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então, fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entre, porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. O Donk, foi possível ver isso em campo? Essa ideia do Felipe? Acho que a gente tem alguns exemplos práticos, né, de situações que aconteceram mostrando isso. Da questão dos laterais e do Arrascaeta. E até a gente vai ter um lance que combina as duas coisas dentro do mesmo lance. Aqui é a primeira participação aqui do lance do ataque do Flamengo, com o Bruno Henrique e o Alexandre pelo lado esquerdo. Vamos lá. A gente tem, quando o Arrascaeta, até voltar um pouquinho, porque esse é o lance que combina os 2 jogadores. Você tem o Arrascaeta, vou voltar um pouco mais. Arrasta aí. Quando ele faz o passe, ele tem várias opções. Tem o Gabi dentro da área, a própria Bruno Henrique, o Alexandre. Então, gerar essa oportunidade que ele falou de ter pelo menos 2 opções oferecendo para o Arrascaeta quando o time tiver a bola. Ele faz o passe no Alexandre. O Alexandre recebe essa bola na esquerda, ele vai ter ou uma bola um pouco mais adiantada aqui com o Bruno Henrique, vai ter o próprio Gabigol. Então, até o desenho aqui a bola com a situação com o Alexandre. Ele tem essa opção do Bruno Henrique, ele tem o Gabigol e mais pra frente também a gente vai ver na sequência do lance que tem outra opção dentro da área que é o Gerson um pouco mais atrás. Então, as 3 opções que ele tem com o lateral avança, que foi o Alexandre, e se concretizou nesse lance. E aí a defesa do Hugo naquele lance espetacular do Gabigol que sai quase o gol de letra. Ali para uma... Também pelo lado esquerdo. Foi bem em cima do que o Rafa mostrou, aquele mapa de movimentação muito por ali, Exatamente. Né? Corrobora muito com os dados que o Rafa trouxe de combinações do setor ofensivo. Agora vamos novamente para a nova ação do lado esquerdo com Bruno Henrique. Passe para o Alexandre. Ele recebe. Vamos lá. O que você quer? Tem do seu ladinho. Tem do meu ladinho também, né? Tem. Eu fui complicar as coisas. Ele recebe aqui do lado esquerdo. Tem que clicar na canetinha ali, Dom. Aqui, Vamos ó. lá, eu me atrapalhei. Tá, mas volta. Vamos lá. Porque aí é o seguinte, quando ele recebe, como o Felipe falou, quando o lateral chegar na linha de fundo, eu quero 3 dentro da área. Solta aí, vamos ver se tem 3 lá.
Exatamente. A jogada do Bruno Henrique para o Alexandre aí, ó. Olha. E aí ele tem a possibilidade do próprio Bruno Henrique na sequência do lance, Arrascaeta, Gabigol e o próprio Gerson. Só que aí acho que ele toma a decisão extremamente correta, né? E um jogador assim, com uma qualidade não só na execução técnica, mas de enxergar o jogo. E tem os três aqui. Exatamente. Né? E aí ele percebe o posicionamento do Hugo, que a gente já falou, acho que poderia ter feito algo melhor, ainda que a partida tenha sido espetacular, e acaba saindo o gol. Aqui é o outro lance que a gente falou da situação do Arrascaeta ter pelo menos 2 opções de passe. Era o Gabi atacando o espaço, ou o próprio Bruno Henrique. Queria por até dentro. Voltar um pouquinho para reforçar a questão do lance. Aqui no momento que o Arrascaeta recebe a bola, podendo fazer esse passe em velocidade ou podendo mais se associar com o jogador. Ele escolhe o passe em profundidade para o Gabi e aí o Hugo sai muito bem. Então, a gente mostrou, acho que 3 lances que mostram exatamente essa questão que o Felipe Luiz falou. Do Arrascaeta pelo menos ter 2 opções de passe, o lateral receber no lado do campo e ter pelo menos 3 jogadores dentro da área. E até legal, o primeiro lance que a gente mostrou mostra exatamente as 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ô, Rafa, isso mostra assim, um time mais vertical do que aquele time do basquete lá do Tite? Sim, mais vertical. Aí eu falo muito sobre o treino de terça e falo também sobre os conceitos, né? O Felipe Luiz certamente conversou com os jogadores, né, na concentração, no papo de vestiário. A preleção do Felipe Luiz foi no Maracanã. Ou seja, não foi na hora do almoço, não foi na hora do lanche, foi já no ambiente do jogo, para poder as informações serem transmitidas para os jogadores perto do momento em que a bola ia rolar. Eu acho que isso traz um impacto no sentido de concentração, no sentido de foco, porque a ansiedade vai aumentando, que o jogo está para acontecer, e aí fica mais fácil para o jogador entender aquela mensagem e levar para campo. Muita coisa dele já foi percebida. Não estamos aqui dizendo que o trabalho do Felipe Luiz já é comprovadamente melhor que o do Tite. Seria uma grande irresponsabilidade. O que dá para dizer é que o trabalho do Felipe Luiz traz elementos importantes para este momento de um Flamengo que, acima de tudo, precisa recuperar o seu jeito de Flamengo de jogar. A sua autoconfiança, a sua qualidade individual e coletiva. Ontem você vê De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique, jogadores que vinham jogando mal, jogarem ontem melhor, renderem mais para o time. Para mim, já podemos sim atribuir essa mudança de cenário ao fator Felipe Luiz. Então, o Flamengo, com o Tite, ele não queria... ou ele fazia exatamente o que o Tite mandava, que fazia o time ficar engessado? Porque ontem a conversa do torcedor os caras estão jogando pelo Felipe Luiz. O que o Arrascaeta não melhorou fisicamente de 3 dias pra cá, melhorou? Reconstruiu lá o adutor dele? Não tem a ver com físico não, tá, gente? É anímico só, tá? Mas é claro, a gente tem que entender se isso vai perdurar. Porque isso pode durar um jogo ou pode durar um mês. Mas será que o trabalho do Tite também engessava esses jogadores no sistema? Eu acho que o trabalho dava sinais que perdendo? estava se perdendo e que estava muito no fim mesmo. Talvez o encontro com o Peñarol tenha acelerado as coisas. Mas agora o Flamengo volta a ter esperança. Coisa que, sim, o Flamengo poderia até vencer campeonatos, mas ia chegar no final do ano com aquela sensação assim, será que esse é o caminho certo? Não quer dizer que o Felipe Luiz seja o caminho certo, mas volta a ter esperança. Então, eu acho que isso é um sinal positivo. Me parece que nunca o Tite conseguiu acessar o coração do torcedor. E isso é importante. Você tem que conseguir fazer isso. Acho que as ideias, em algum momento... Estava conseguindo em uma época. Quando? Mas faz tempo. Não lembro. Antes da derrota para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro do ano passado. Naquele momento ali, quando o Flamengo estava com um respiro matemático e tal, poderia brigar pelo título brasileiro, ele chegou a tocar um pouco o coração do torcedor. E, de certa forma, a soberania do Campeonato Carioca trouxe, assim, aquela coisa tipo, fizemos a nossa obrigação, atropelamos todo mundo, ganhamos o campeonato de maneira invicta. Né? Então, também tinha um pouco de Tite ali. Não é que fez o torcedor se apaixonar, né? Pouco. Mas fez o torcedor entender, tudo bem, jogando assim a gente vai conquistar alguma coisa. Vamos aguentar. Exato. Vai ter que engolir, mas não rolou. Aceito, mas não rolou. Vamos embora então que o Sport Center volta pra gente conversar mais, tá, Rafa? Ainda falando de Copa do Brasil, a gente conversa muito ainda de Flamengo e de Corinthians e também de Galo e de Vasco. Foi um grande jogo ontem também lá na Arena MRV e a gente fala bastante da virada do Atlético e... É isso aí, nação. Aí foi mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal e deixem seu like, hein? Bora, amigão!